E aí, fiotinho, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, mais uma vez com você, e mais uma vez vamos conversar sobre racionalização. Porém, na primeira videoaula eu mostrei como que fazia a racionalização quando no denominador tínhamos uma raiz quadrada. E agora, professor, e quando não for raiz quadrada, o que eu faço? Então siga-me os bons para a gente poder entender o que a gente precisa fazer. Galerinha, ao racionalizar um denominador em que aparece um radical de índice maior que 2, tá bom? Ou seja, a gente está trabalhando com raiz enésima, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá? Devemos multiplicar ambos os termos da fração, ou seja, o numerador e o denominador, por um radical de mesmo índice, ou seja, a gente vai repetir o índice, e o mesmo radicando. Só que o radicando, o expoente dele tem que ser de tal forma que a soma dos expoentes dos radicandos do denominador sejam igual ao índice. Professor, não entendi bolhufas. Vem comigo, vamos fazer exemplo para ficar mais claro. Olha lá, exemplos. O primeiro, vamos racionalizar 2 raiz cúbica de 4. Então, acompanhe o raciocínio aqui com o professor. Vou escrever aqui, ó, 2 sobre a raiz cúbica de 4. Galera, então a gente já sabe que vamos precisar multiplicar o numerador e o denominador por uma outra fraçãozinha aqui, certo? Essa outra fração, a primeira coisa que tem que saber, o radical, o índice desse radical tem que ser o índice 3, porque lá no denominador eu tenho o índice 3. Então vai ficar aqui, ó, a raiz cúbica e aqui também a raiz cúbica. A questão é, gente, olha para o nosso radicando. Nosso radicando aqui é o 4. O 4, ele está elevado a 1. Gente, para o 1 chegar no 3, faltam 2, não faltam? Isso é tranquilo de todo mundo ver. Ou seja, aqui dentro da minha outra raiz, o meu radicando precisa estar elevado a quanto que falta para chegar no meu índice. Então está faltando 2. Então vou colocar aqui, ó, 4 ao quadrado e 4 ao quadrado. Professor, eu não entendi o porquê. Acompanhe o raciocínio. Gente, multiplicação de fração é reta. Então, vou multiplicar esse cara com esse e esse cara com esse. A gente vai ficar assim, ó. 2 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado. Veja que lá no denominador nós temos 2 raízes com índices iguais, ou seja, a gente pode escrever esses 2 radicais sobre uma única raiz. Assim, ó, olhando lá no denominador. No numerador não muda nada, gente, ó. 2 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre, aqui embaixo muda um pouquinho, ó, a raiz cúbica de 4 vezes o 4 ao quadrado. Gente, aqui embaixo onde eu tenho 4 vezes o 4 ao quadrado, eu tenho 2 potências com bases iguais. Lembre-se, esse primeiro 4 está elevado a 1. A gente aplica a propriedade do produto. Repete a base, soma os expoentes. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre... Gente, na propriedade do produto, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, repetir a base, que é o 4, e vou somar 1 mais 2 dá 3. Então, olha só, gente, é regra da chave da cadeia. O expoente tem que ser igual ao índice. Aí eu consigo eliminar a raiz, tá? Olha lá, o expoente igual ao índice. Expoente 3, índice 3. Eliminei a raiz que tinha no denominador. Pronto, fiz a racionalização. 2 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre 4. Só para ficar bonitinho, 4 ao quadrado, fiotinho, repete a minha base, que é o 4, 2 vezes e multiplica. 4 vezes 4 dá 16. Então, 2 vezes a raiz cúbica de 16 sobre 4. Tá aí, gente. Esse é o nosso primeiro exemplo. Prof, pode fazer mais um exemplo? Vamos lá, gente. Mais um exemplo, ó. Vamos racionalizar isso aqui, então. 12 sobre raiz quinta de 3 elevado
ao quadrado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por quanto que a gente vai multiplicar essa fração? A outra fração, primeiro de tudo, o índice é 5, porque o nosso índice da fração original é 5. Então, a gente sabe que o nosso índice aqui é o índice 5. A gente sabe que o radicando vai ser 3 elevado ao quanto que está faltando de 2 para chegar em 5. Olha, professor, está faltando 3. Show de bola, cara. Você é muito bom em matemática. Então, olha lá. Vou ficar com 3 elevado ao cubo e o 3 elevado ao cubo dentro das duas raízes verdes. Multiplicação de frações é reto. Então, vai ficar assim. 12 vezes a raiz quinta de 3 elevado ao cubo sobre a raiz quinta de 3 ao quadrado vezes a raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos escrever lá no denominador aquelas duas raízes sobre um único radical. Assim, ó, já que os índices são iguais, eu posso fazer isso. O professor vai continuar aqui em cima, ó, porque lá embaixo vai ficar meio apertado. 12 vezes a raiz quinta de 3 elevado ao cubo sobre o raiz quinta de 3 ao quadrado vezes o 3 ao cubo. Gente, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, eu posso aplicar a propriedade do produto das potências. Repete a base e soma os expoentes. Então, vamos lá. Eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. Ó, 12 raiz quinta. Gente, 3 ao cubo, fiotinho, repete a minha base 3 vezes e multiplica. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então tá ali o 27 dentro da raiz quinta. Sobre, aqui ó, vou repetir o 3 e vou somar os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Ou seja, eu tenho a raiz quinta de 3 elevado a 5. Lembra da regra da chave da cadeia? Para o 3 elevado a quinta sair da cadeia, ele precisa ter o expoente igual ao índice. Exatamente o que está acontecendo. Ó, esse cara e esse cara, expoentes iguais, ele foge da cadeia. 12 raiz quinta de 27 sobre 3. Racionalizei, tirei a raiz do meu denominador. Gente, um forte abraço, um beijão e até a próxima!